Bom, então, continuando o treinamento de dados ambientais do Symbioma 11, eu tenho aqui mais 20 minutos para gravar, talvez, daquele dado do One Health, da continuação. Vou passar aqui para esse. A gente está falando dos tipos de dados ambientais e da importância de você seguir essa sequência dos sete passos, ou outra sequência, mas que tenha essas etapas, de você prestar atenção nas etapas da sua análise de dados. Você começar já parametrizando direito o que você vai fazer e chegar até um resultado que você vai conseguir passar adiante e ter um resultado que leve o seu projeto para frente, né? Que você consiga avançar. Eu vou continuar com a, aquela apresentação do One Health. Então, para sensoriamento remoto, aqui é um exemplo que eu acho legal de passar para essa percepção de que as coisas às vezes não são bem o que a gente está enxergando. Esse caso aqui de meteorologia, essa imagem mostra um furacão chegando na Flórida. É uma imagem de alta resolução para quem conhece esse desenho aqui. Essa é a Flórida, então é fácil de identificar. E esse sistema, apesar de ser um furacão, eu não sei se ele está indo para cá ou para lá. Eu não sei se ele está parado. Se ele é um furacão, porque ele tem características de furacão. Para quem conhecer um, isso é alguma coisa assim. Agora ele está indo aonde? Isso aqui, mesmo sabendo que é a Flórida, será que ele está indo para cá ou para lá? Como que isso se comporta, né? Aí para isso você usa um outro tipo de imagem, outra fonte, que aí seria a busca por outros dados ambientais de uma mesma de um mesmo evento, para você confirmar uma possibilidade uma suspeita sua, né, alguma de informação. Aqui já é um dado de radar. Então, aquele anterior tinha uma alta resolução espacial e você conseguia ver, mas aquele lá ele só sai a cada você tem que pedir para o satélite fazer o imaginamento com uma resolução muito alta. Talvez você consiga fazer aquilo a cada algumas horas. Esse aqui já é um de radar, que fica o tempo todo coletando os dados de resposta de partículas de água na atmosfera de até hoje 4 minutos, 1 minuto. Então você tem o dado espacial com uma resolução muito alta, mais a resolução desculpa, o temporal muito alto e o espacial menor. Então você tem um dado que a imagem dele é mais feia, vamos dizer assim, você tem menos informação espacial daquilo, mas você tem uma informação muito fidedigna de quantidade de água que você tem, então essa parte escura aqui, você tem uma resolução de intensidade daquele evento, daquelas nuvens que a gente antes via tudo branco aqui. Você passa a ver um negócio muito mais escuro aqui no meio, mais claro em volta. Então você está tendo uma resolução melhor de quantidade de água por ponto, apesar de você ter uma resolução espacial menor, e você tem uma característica temporal muito mais curta. Então você sabe para onde que ele está indo, que nesse caso aqui ele está antes aqui fora, aqui ele já está perto da Flórida, a Flórida continua aqui, tá vendo? Então aqui eu já tenho uma percepção da intensidade daquele evento grande que eu estava vendo lá atrás e de para onde que ele está se deslocando, para depois eu fazer uma previsão para frente do que vai acontecer com ele. A mesma coisa aqui para uma imagem que, dependendo da resolução que você olha, aqui ó, fica na Mata Atlântica aqui no Espírito Santo. Esse dado é uma Landsat, é um dado de 30 metros de resolução, cada quadradinho aqui tem 30 metros. Eu estou olhando uma área marrom aqui que talvez possa parecer uma parte degradada, pode ser alguma coisa que não é natural, certo? Não é um dado natural. Esses pontinhos aqui coloridos são dados de coleção, que são os dados que depois a gente vai tentar relacionar com outros dados ambientais. Então, esse pontinho aqui está em alguma coleção científica e foi coletado nesses pontos desse local que eu estou olhando. Quando eu saio de perto dele, eu vejo montanhas, mas eu não sei dizer se esse canto aqui é natural ou não ainda. Apesar de ele estar marrom, mas já parece que é alguma coisa, uma montanha mais alta. Então é até improvável que tenha sido desmatado, mas é uma área que aqui era marrom. Quando eu vou mais longe, ele vira isso aqui. Isso aqui já não é mais a Landsat, aqui já é ortofoto dos dados aqui do Espírito Santo. E aí eu começo ao contrário. Isso aqui, os dados que eu estou interessado são nesse pedaço aqui. Eu vou aproximando neles aqui, ó, e quando eu vou chegando perto, você começa a ver que são, na verdade, partes de vegetação com partes de solo ou de pedra, alguma coisa aqui.
Se eu aproximar mais ainda, eu vou ver que isso que eu estou olhando lá, que para mim podia parecer um desmatamento inicialmente, na verdade é o Pico da Bandeira. E que quando eu olho naquela imagem que estava marrom lá no começo, eu não vejo nada porque a resolução dela é muito baixa. Esse pedaço aqui eu tenho em torno de é, 200 metros, essa parte aqui de ponta a ponta. Então eu não vou enxergar aqui. Cada pixel desse tem 30 metros, eu não vou ter detalhamento suficiente. Apesar de ter dois pontos de correção aqui no pico registrado, eu não consigo saber o que, que é isso nessa imagem. E no mapinha lá, se você olhar no Google, ele vai estar o Pico da Bandeira, 2.987 metros de altitude. Então, dependendo do tipo de dado que eu tenho, não adianta eu tentar enxergar uma coisa que não existe ali. Aqui eu vou passar do que a gente vai olhar, da natureza das informações que a gente vai olhar depois, tanto espaciais quanto dado histórico, vai estar muito relacionado a esse primeiro item aqui, que são os dados de território, divisa política e econômica, uso e ocupação do solo, tanto rural quanto urbano, mapeamento de vegetação, análise de paisagem, botânica e zoologia, localização e distribuição de acervo. A próxima apresentação que eu vou fazer, que já vai ser sobre as perguntas a serem feitas, eu vou fazer uma sequência de cada tipo de dado desse, de onde que eu costumo retirar eles, onde que a gente consegue encontrar, como que a gente usa inicialmente esse dado e como que a gente continua, faz os cruzamentos entre eles. Também botânica e zoologia, que são os dados de coleção. Então a gente vai estar geralmente interessado aqui para comparar com os dados de cima, onde que eles estão, né, para poder cruzar os dados, a distribuição e o acervo das coleções biológicas, né, o acervo científico disso. Também variáveis climáticas e meteorológicas, não sei se a gente vai chegar a usar cruzamentos desses dados com os dados os outros dados ambientais que a gente vai usar, mas é mais ou menos nessa linha. Aqui são os dados de exemplo, né, de território, os dados de uso e ocupação do solo. Então, do lado esquerdo aqui, uso do solo da Embrapa, no meio o cadastro ambiental rural, do lado direito aqui o mapa de vegetação do IBGE, e também vai variar com as escalas. Por exemplo, se eu usar esse dado para cruzar com esse, talvez eu não vá ter um resultado muito legal, porque a escala desse dado aqui é 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, e esse aqui, teoricamente, muito próximo, vai ser 1 para 50 mil, dependendo do lugar que você vai olhar. E esse aqui talvez 1 para 150 mil. Mas eu tenho como tirar informações relevantes mesmo com escalas diferentes, mas desde que eu saiba que isso é diferente, né? Que tem coisas diferentes. Esse aqui de cima era de geoeconômico, né? Seria mais o do IBGE para a parte de cidades, estados e tal. De botânica e zoologia, a gente vai parar e falar sobre cada um desses, né? Sobre Species Link, CBBR, e olhar um pouco dos dados que a gente tem disponível, como que a gente usa eles. E os ambientais de atmosfera e tanto temporal, climatológico, quanto de desastres. Se vocês tiverem interesse, vocês me falam, a gente pode olhar alguma análise legal disso. Se não, a gente deixa para... eu posso dar um exemplo de como usa, mas eu não vou entrar em detalhe do uso dele, porque vai juntar um outro tipo de dado que talvez não seja de interesse da maioria das pessoas, mas também é legal de usar. A gente pode usar cruzar dado de precipitação de uma bacia ou de alguma cidade e usar comparando com quantidade de registros. Você vai ver, por exemplo, uma relação interessante entre coletas e ausência de chuva. Se você tem um período chuvoso muito longo, geralmente fica impossível de você fazer determinadas missões de campo em alguns lugares mais inacessíveis. Então, se você é um dado mais complexo de você tentar cruzar os dois, mas temporalmente você pode relacionar a quantidade de coletas no Pico da Bandeira, por exemplo, com os dias de sol, porque são os dias que provavelmente vai ter mais gente conseguindo ir até lá. Dados de economia também, a minha proposta inicial lá vai ser cruzar coleção com algum dado de economia e o territorial, né? A parte ambiental territorial. E a gente vai ver se isso aí vai ser uma ideia legal. Acho que dá para. Já fiz umas pré-análises que dá para cruzar esses dados e mostrar para todo mundo como fazer e fazer ele ser funcional, né? Para dados, aqui é dado geral de crescimento, né? Entra um pouco naquilo que eu comecei falando que é para CO2 por ano, mas é também produção de energia, né? Você tem um mundo
estudo que até um senhor na SPPC, na semana passada, comentou, ele com 106 anos fez lá foi homenageado e fez uma palestra pequena lá, falou uns 15 minutos, comentando isso, a moeda de troca do século anterior, do século de 1800 até 1900, era muito mais a foi a parte de você antes disso você estava expandindo os territórios e era as especiarias e você chegar a ter itens que os outros países não tinham, ouro, né, mineração, recursos minerais e tal. Aí você passou a moeda para ser industrialização, depois passou a ser energia, que é a do século passado, na verdade, até 2000, e ele considera que daqui para frente a gente está já no início do século do alimento, de você ter produção de alimento e você ter disponibilidade de alimento para que você tenha uma continuidade, principalmente com mudanças climáticas, que isso pode afetar muito a sua capacidade de produção de alimento e capacidade de atender a sua população. Então isso vira cada vez mais, junto com a água, que é provavelmente a que vai correr ao lado disso, se a disponibilidade de água que está relacionada ao alimento, se eu não tiver água eu não consigo produzir alimento, e com a população, tanto a saúde quanto a felicidade da população, você corre o risco de não conseguir acompanhar a evolução econômica e social do planeta se você não consegue casar isso com a sua própria população. Né? Se você não conseguir ter essa riqueza, essa moeda disponível e usar ela bem, você conseguir ter vantagens no frente ao restante do planeta, por conta da nossa capacidade de fazer isso, você não aproveita o avanço, né, esse avanço nesse período. Aqui é uns dados também de, de o gelo, a área de gelo no Ártico. Então também que esses dados históricos são dados ambientais que podem ser importantes para a análise que você está vendo. A mudança ao longo do tempo, ela pode te fazer, às vezes você vai olhar uma coisa hoje, vai chegar a uma conclusão achando que você concluiu aquilo por conta de algo que era uma premissa inicial sua, mas se você não souber quais são os outros fatores influenciantes, você pode chegar a uma conclusão errada. Aqui de solo, subsolo e aqui a expansão florestal e supressão de vegetação nas décadas, né, nos períodos mais recentes, que também tem apesar da taxa de supressão vegetal está diminuindo com o tempo, você também está diminuindo a expansão florestal nas áreas em que você que tem recuperação do que já foi desmatado antes. E isso também pode ser uma influência para um dado que você está olhando de espécie, por exemplo. Se eu tenho o ambiente de sobrevivência daqueles animais ou plantas que você está olhando, ele está mudando, junto com ele estão mudando as espécies. Então, isso às vezes pode ser uma coisa, historicamente e tudo mais, que vai ser importante. Aqui, um pouco de floresta, também são os mesmos dados. A gente tem aqui dados de consulta à população. Então, foram feitos, junto com os dados ambientais, geralmente você tem também dado de opinião, né, dado de quem vive naquele lugar, ou então de quem trabalha com aquele tipo de ambiente, ou espécime, ou região. Isso pode ser importante, você identificar dados sociais ou relatos próximos daquilo. Aqui, dado econômico retirado de levantamentos de floresta, né? Você faz um levantamento por satélite e tira um dado econômico daquilo. Aqui são dados também de superfície de floresta nos países, qual país tem mais. Aqui do lado esquerdo, a cobertura de árvores perdidas no ano, e aqui a área total de floresta no mesmo ano. E aí toda a relação entre os dados econômicos e os dados ambientais, né? Sempre vai ter alguma relação e às vezes elas são relações diretas. Você tem um provoca o outro. Né?
que é um pouco disso, também são dados de dióxido de carbono para cada tipo de uso de emissão, né? Quais as naturezas de emissão e quantos por cento disso do total de emissão de carbono anual vem de cada um. Então, energia, indústria, o transporte, superfície, casas, prédios e aviação. E o custo estimado anual por conta das consequências da poluição do ar. Isso em cada país, né? Esses dados são parte dos dados que antes a gente não tinha acesso, né? Aqui é a ocorrência de dados climáticos extremos em área marinha e qual que é a relação delas com a biodiversidade dos lugares num hotspot lá na Austrália. Aqui a continuação. Então, os dados e o quanto que você muda a distribuição de determinadas espécies dependendo de eventos que aconteceram climáticos, aqui é de ondas de calor. Tem lá, todo mundo tem algum conhecimento da parte de você perder cores da barreira dos corais, né? Da grande barreira de corais, então mais ou menos nessa linha. Aqui sobre o Covid, eu vou passar também, mas ele entra muito mais na discussão do que estava sendo feito e quais eram as variáveis climáticas que relacionavam com aquilo. Então, se vocês tiverem interesse também, me fala, eu dou a gente descreve um pouco melhor. Mas aqui eram alguns estudos sobre. No início se achou que alguns níveis de temperatura reduziriam a capacidade do vírus de se propagar, e depois isso foi observado que não era tão influente quanto se achava. Muito diferente da gripe normal, né? Aqui, se você reduzia a disseminação, mas não tinha uma relação tão clara, mas você tinha, por outro lado, uma aceleração quando você tinha condições ideais. Então, ele não diminuía muito quando você tinha o que você esperava que seria uma condição que reduziria a gripe, mas ele aumentava muito quando tinha uma condição ideal para a gripe. Aí também, olhando dados, os artigos, eu vou colocar esse original aqui lá no Classroom, mas são diversos estudos que eu fui olhando e levantando aqui com foco na atmosfera. Mas aqui também são informações misturadas de saúde com a difusão lá, os testes de Covid com o assim, aqueles outros eram os testes de Covid, esse aqui é um de influenza, de você confirmações de pessoas que tiveram gripe ao longo dos anos, aqui são os anos, né? E nos territórios aqui que estão em laranja, onde se encontrou uma correlação entre a semana do ano e o quando que acontece a maioria dos eventos. Então, que você consegue relacionar ou tempo seco ou frio com o aumento de influenza. E isso acontecia também com a Covid, mas isso não foi levado em consideração durante a evolução da pandemia, né? Isso era uma sugestão de que talvez as pessoas não estivessem olhando esse tipo de coisa. Você tinha algumas relações, inclusive de clima, que é de um período mais longo, de que alguns lugares que você tinha um clima semelhante, você tinha comportamentos semelhantes da pandemia, independente de país, independente de condição econômica, etc., daqueles lugares. Você tem uma probabilidade disso. E também um dado ambiental que é útil, às vezes, e que a gente não pensa, é de você relacionar um dado que não é o inicial que você está olhando, mas que pode ajudar a pensar. Nesse caso aqui, era uma sugestão de você planejar as políticas públicas relacionadas ao controle da pandemia usando os dados de previsão climática do CPTEC, que é essa parte aqui do clima. Então, a gente fazia um teste para olhar quantos dias abaixo de 25 graus você tinha em cada região e quantos abaixo de 16 e onde você tinha mais disso seriam lugares que você poderia ter mais risco de doença respiratória em geral. E se você não olha esse tipo de coisa, se a gente não trabalha territorialmente olhando isso, a gente não, talvez não, às vezes você não encontra um fator e esse fator já existia, você só não olhou para ele, né? Não, para encerrar aqui, tinha essa ideia do planejamento com o modelo meteorológico. Às vezes, para o dado que você vai olhar ambiental de espécies, de planta ou de animais, pode ser que tanto o clima quanto o tempo influenciem naquilo. Então,
É sempre olhar, às vezes você para e não consegue chegar numa conclusão, você olhar para o todo para depois pensar, ou, lógico, perguntar para outras pessoas pode ajudar bastante, né? Compartilhar o seu dado e as suas conclusões. Pode ser que as pessoas tenham outras interpretações de ajuda a entender melhor aquilo, mas sempre são coisas a se considerar. Aqui é dos casos, e aí a conclusão na época é que se você utilizasse essas informações, se você tivesse mais informações de outras naturezas e que pudessem relacionar com doenças em geral, se a gente tivesse um histórico melhor de quando isso acontece e fosse uma coisa conhecida dos gestores públicos de administração em todos os níveis e esferas, você teria uma possibilidade de prever algumas coisas que a gente às vezes acha que foi imprevisto, mas que na verdade já era esperado. Por exemplo, o que eu comento aqui é de se você decidir localmente o momento certo de Curitiba é diferente do de Vitória e o de São Paulo no Butantã é diferente do de Congonhas também lá em São Paulo. Então, determinadas coisas, se eu não levar em consideração as características regionais, eu posso fazer ou previsões erradas ou planejamentos errados ou não responder adequadamente para situações de emergência por causa disso, né? E é isso. Aí aqui os outros dados são na mesma linha. Aí eu continuo falando sobre Covid. São várias fontes diferentes. Aqui são alguns exemplos de visualização que eu acho legal, que eu usei lá no lugar, na época do One Health. Então tem lá uns gráficos combinados, tem umas combinações de mapas com gráficos que eu particularmente acho bem legal, que facilita a visualização para as pessoas. A gente vai discutir também visualização de dados. Eu, como dizem alguns colegas meus, eu sou meio brega para dar, para cor, mas são coisas que eu acho que é importante e sempre é bom você ter pessoas que vão ajudar a fazer essa visualização melhor ou pior. Porque se você já sabe que uma deficiência sua é para analisar o dado, às vezes você não sabe escrever muito bem, ou então você não sabe interpretar um gráfico direito, ou entender um mapa, é importante que você tenha alternativas, que você tenha pessoas que possam te ajudar na equipe ou próximos para te ajudar a fazer o seu trabalho e na hora de você interpretar essas coisas, tem algumas coisas que não dá para fugir. Então essas coisas são importantes que você tenha alternativas para fazer esses estudos, né, para poder encontrar essa, a te ajudar a chegar nas conclusões e nos seus objetivos originais do que você propôs, né? Aqui, a emissão de poluentes também uns gráficos legais, ó, de quanto de cada tipo de poluente foi emitido, era emitido antes da pandemia, durante a pandemia, a queda de emissão por conta do menor atividade econômica e social nos lugares. Também aqui, ó, transporte aéreo e a densidade de temperatura para distribuição de Covid no Brasil. Então, usando os voos e comparando-se tinha correlação entre os voos e as temperaturas. E aí a parte do Regenera eu vou deixar para depois, mas a parte que eu acho que é mais legal desses dados do que eu apresentei na época é de ser tudo livre, tudo aberto e da gente ter para a parte de atmosfera, de você ter uma rede ou uma forma de você sempre compartilhar e disponibilizar os dados para os usos mais diversos. Você ter uma parte, porque do meu ponto de vista, e eu acho que é até razoável de pensar, a floresta, ou a atmosfera, ou o mundo, eles são de domínio público. Você não consegue, da mesma forma que vocês vão ver que eu uso dados, ou que são gratuitos, ou que são abertos, ou que usam tecnologias abertas, por exemplo, a gente usa lá o dado do Google de consulta SQL, ou então eu uso o Tableau, que são gratuitos para o uso que a gente vai fazer. Às vezes eles são proprietários, mas eles contribuem para o todo também. Ele não é um dado que eles desenvolvem e fica fechado, bloqueado ali dentro. Isso é sempre uma coisa que você desenvolve e contribui para a comunidade que trabalha com aquele tipo de dado em geral. Você tem lá, ao mesmo tempo que o Google faz o banco de dados dele espacial próprio, ele está contribuindo para desenvolvimento do PostGIS, do PostgreSQL, que é aberto e que é usado pela comunidade inteira. E o meio ambiente como um todo, ele não tem uma opção de licença. Você não consegue ter uma atmosfera só sua, uma floresta só sua. Tudo que acontece
no planeta de meio ambiente, ele é coletivo, tá todo mundo próximo, tá tudo relacionado. Eu não consigo soltar uma bomba aqui no Brasil sem que isso de alguma forma interfira o Chile, lá do outro lado que a gente nem faz divisa, ou o oceano, ou a África. Então você sempre vai estar de alguma forma relacionado e o benefício disso também é coletivo. Então, quando você faz um uso melhor do seu meio ambiente, do seu recurso natural, e você faz uma manutenção, recuperação dessas áreas, você vai contribuir para que o planeta como um todo melhore, né? Aí o outro dado que a gente vai usar vai ser o do MapBiomas, provavelmente a gente vai cruzar com dados dele junto. Aqui é só um exemplo que eu usei de uso de solo de terra e a gente vai aprofundar depois nessa parte aqui de cadastro rural, de quais são os dados ambientais que a gente tem territorial hoje, passo a passo e aos pouquinhos. Tinha um estudo junto no final de primatas, no Espírito Santo, distribuição de todos os primatas nos registros de, se eu não me engano, do CIBBR aqui. Então, a gente faz um zoom e vai aproximando, né? Aqui do lado esquerdo são os registros de plantas e animais, o verde aqui são as plantas, o roxinho são os animais. Depois aqui embaixo só os animais separados por classes. Depois aqui as estrelinhas são os macacos, né? Os primatas. E aqui os tipos, né? As espécies de primatas do Espírito Santo, a distribuição delas e alguns estudos que a gente foi fazendo dentro do CIBR. Ah, eu usei o Species Link junto, não era só o CIBR, mas são os dois. E aí você usa o... Só o dado de coleção não é o suficiente, você vai ter que analisar e tentar identificar de onde veio determinadas coisas, porque na hora que eu olhei aqui, para mim, isso aqui são só primatas resolvido. Quando eu mostrei isso para um especialista nas espécies de primatas em geral, o cara falou, mas tem algumas espécies aqui que são da Amazônia, não tem como eles estarem aqui. A gente foi olhar porque são em viveiros ou zoológicos. E tem o registro, ele realmente existe, mas ele não é natural daqui, ele está lá naquele lugar, mas foi coletado só porque alguém foi e coletou o dado, mas ele não é originário daquele lugar. Ele não está livre na natureza, ele é um invasor regional, né? Aí aqui nesse caso, para análise de dados, que é o tipo de coisa que a gente vai fazer, é cruzar as informações, por exemplo, das espécies aqui dos primatas no geral. Eu dou um zoom aqui na região de Santa Teresa, aqui próximo, Santa Maria de Itibá, que é um vizinho. A gente sabia que tinha um projeto de primatas aqui nessa região. O verde aqui são dados territoriais, aqui no caso do MapBiomas. Então você tem o que é remanescente de vegetação em períodos diferentes, né? Então eu vou olhar esse aqui de 1985 do lado esquerdo e 2018 aqui do lado direito, o vermelho é a área urbana, e você vê que tem áreas aqui verde que aumentaram. Então você tem regiões hoje da Mata Atlântica que você tem aumento de vegetação e tem outras regiões que você tem perda de vegetação. Então, para determinadas espécies de primatas, pode ser que isso seja favorável, está aumentando o ambiente dele de possibilidade de reprodução e de continuidade, em outros não. Aqui no mesmo lugar, só um zoom maior. Então também aqui olhando, nesse caso, o remanescente de vegetação nativa e área consolidada declarado no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. As estrelinhas aqui são os primatas e o registro não é novo, né? São todos os registros de primata, então tem coisa que é de 10, 20 anos atrás. E onde que eles caíram dentro desse imóvel. Se era um imóvel e se está dentro de uma área que é área protegida da Mata Atlântica ou não, né? Ou é uma área que já foi consolidada. Aqui os branquinhos são reserva legal, o verde é remanescente, é o MapBiomas com remanescente de vegetação do CAR. E aí também vou aproximar ele mais, ó, e olhar o cruzamento, para eu tentar chegar em áreas que hoje provavelmente eu encontraria aquela espécie. Então, hoje aqui você tem uma região com... Aqui tem primata, aqui embaixo tem primata, que já foi registrado em algum lugar no passado, algum momento no passado foi registrado primata aqui. E esse canto aqui, ó, são aviários, são produção de frango, né? Todos esses telhados aqui são produção de frango. E essas partes mais escuras são as áreas de remanescente de vegetação existente hoje, ou de floresta secundária de áreas que regeneraram nos últimos 30, 40 anos. E aqui, ó, a gente encontrou quais imóveis que estavam próximos.
O registro de macaco é numa área que já não tem mais vegetação. Parte desses registros, o branquinho aqui agora é reserva legal, parte desses registros ele é feito pela própria população, então depois a gente vai discutir isso também, a fonte do registro, né? Aqui é uma plantação de café com vegetação aqui em cima, aqui os aviários, ó, parte de frango, aqui embaixo passa um rio, aqui em cima tem um córrego também, e aqui tinha um registro único, e a comparação de 2008, 2020, então aqui teve colheita e aqui em cima tem uma parte que tem redução de vegetação, e o mapeamos lá para frente. Então, é, quando a gente for fazendo as análises, a gente vai olhar, tá, mas aí eu encontrei uma determinada espécie. Como que ela está hoje? Quando eu encontrei aquela espécie? O que foi encontrado no começo do século passado? O que foi encontrado no meio? O que foi encontrado depois? Isso está relacionado? A mesma espécie, ocorrências diferentes? Será que é o mesmo animal? É a mesma família? Aquilo é uma continuidade? A gente tem aqui alguns estudos que foram feitos no Instituto de saúde relacionada a esses animais. Se você tem um surto de febre amarela e morrem vários espécimes, onde você vai encontrar outros se você for tentar repor? Então, é, tem um projeto de encontrar tanto pássaros quanto primatas e alguns de plantas, de o cidadão fotografar, informar onde ele encontrou. Tem hoje aplicativo para você, tipo iNaturalist, você tirar foto e contribuir com aquilo, depois um especialista vem e identifica aquela informação. A gente vai passar também por isso, do quanto que isso hoje alimenta os dados científicos do mundo e o quanto que isso pode ser útil também para as pessoas que estão fazendo pesquisa. Às vezes alguns pesquisadores não gostam desses dados, mas tem outros pesquisadores que só trabalham com esses dados. Tem pesquisador que só trabalha com dado de contribuição de pessoas comuns, né, de ciência cidadã. Aqui o finalzinho daquele dado e algumas perguntas sobre a recuperação florestal que se espera e qual a efetividade disso para frente. Aí, nesse caso aqui, o questionamento do quanto que perder biodiversidade e perder cobertura vegetal pode ser maléfico a um ponto irretornável. Você tem algumas coisas que você nunca vai recuperar. A gente tem aqui a Estação Santa Lúcia, que é parte do museu, né, que a gente gere aqui, que você todo ano tem 3, 4 novas espécies descritas lá dentro. Se aquelas espécies só existissem ali, e se você tivesse desmatado, todas as espécies que foram encontradas nos últimos 60 anos não iam ser encontradas nunca, algumas delas. Então isso pode estar correndo em escala grande o tempo todo, quando você tem uma redução, né, supressões de vegetação, em lugares de alto conteúdo de biodiversidade, você pode ter perdas imensuráveis. Você não sabe o quanto que você tem qual que é o resultado disso. Você talvez nunca vai saber. Talvez tem coisas ali que nunca vão ser recuperadas. Mas a gente sabe que a gente está perdendo. E isso é uma parte também para discussão desses dados ambientais e da importância disso. Eu vou deixar então esse aqui para o lado e depois no próximo, na sequência desse vídeo, eu vou fazer os menores já continuando nessa apresentação aqui que é a de perguntas, né? São as noções básicas, eu vou começar com as perguntas. Se eu não me engano, isso aqui já está disponível no GitHub, eu vou colocar também no Terra Class. Então, obrigado, até o próximo. São 2 vídeos mais longos, porque a gente era mais uma discussão do qual a importância e o uso dos dados ambientais e por que é importante você abordar, entender e montar uma sequência, pelo menos no seu planejamento de como que você vai coletar, limpar, processar, analisar, construir informação com aquilo, relatar para adiante, compartilhar e tornar isso uma ação que vá efetivamente ter resultados, né? Que você vai conseguir levar isso para alguém que vai usar aquilo de uma forma que traga benefícios para todos nós, né? É isso. Deixa eu encerrar aqui.